Josué capítulo 1, vamos apreciar aqui no verso 8. Por que tem a palavra de Deus? Ele não nos deixou a palavra de Deus para nos ensinar. Queira aprender. Tem gente que às vezes fica a vida inteira, às vezes ouve, mas não retém, não aprendeu. E se aprender é para praticar. Não seja mero ouvinte, mas praticante da palavra. Isso não é uma religião. A religião, as pessoas levantam as mãos, choram, fazem rituais, mas aprendeu algo, segurou, é para praticar. Eu vejo muita gente boa ouvindo, mas a hora que chega na prática da vida, não pratica. Tem que praticar. Amém? Amém. Então é para reter a palavra, para você viver nela e sair fazendo o que ela fala para fazer. Amém? Amém. Então, verso 8, capítulo 1, verso 8 do livro de Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito, e farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Meu Deus, quantas receitas aqui, né? As pessoas ficam aí lendo muitos livros para ser bem sucedido, aplicando muitas regras, muitas doutrinas, né? Para ser bem sucedido. Aqui está o conselho de quem é mais sábio que todos os homens juntos, né? De Deus para nós. Como que nós vamos ser bem sucedidos? Ser bem sucedido em toda empreitada que você entrar, né? Ou que você for levar, você vai sair bem sucedido, você vai ser vitorioso, você vai ter vitória. Mas para isso, aplica a palavra de Deus. Então ele fala: não cesse de falar deste livro da lei, quer dizer, da palavra de Deus, das escrituras. Não cesse, vai falando pelo caminho, inculca na cabeça dos seus filhos, escreva nas vergas e nos umbrais das portas. Quer dizer, você ficar tendo a palavra ali ao seu alcance, na mente, no coração, aonde você for, você está ligado, você vê um versículo aqui, outro ali, né? Para estar ligado na palavra de Deus. Então, agora, para nós não cessar de falar a palavra de Deus, conforme o livro, né, conforme essa escritura, nós temos o quê? Primeiro, amar as escrituras. A palavra diz que aqueles que me amam as minhas palavras. Jesus falando. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Então você ama a palavra de Deus. Aqueles que, os que são de Deus, ouvem as palavras de Deus. Então, amar a Jesus, porque as pessoas que falam em Jesus, eles olham para a história de Jesus. Morreu na cruz, tal. Mas nós precisamos conhecer o Jesus da história. O Jesus da história se revela na sua palavra. Por isso, se você ama Jesus, você ama a palavra de Deus. Os que são de Deus ouvem as palavras de Deus e as praticam. Simples assim. Não é uma religião, isso não é uma religião. Não são atos de contemplativos, mas é jurídico isso aqui. Se você aplicar o seu coração na palavra de Deus, você vai ser bem seguido. Agora, para que eu venha falar a palavra de Deus, não cesses de falar a falar deste livro da lei. O que eu preciso? Eu preciso primeiro ler ou ouvir e meditar nela de dia e de noite. Ele fala assim: antes medita nele dia e noite, para que tenha meditar, trazer para o seu coração, para a sua mente,
né? Em tudo que você vai fazer, você está com a palavra viva ali e você fica raciocinando sobre ela, né? Por que isso e tal, né? Vai tecendo ali perguntas, adoração sobre a palavra, aí você vai meditando sobre todos os ângulos que aquela palavra fala, né? E a palavra de Deus é viva, ela vai descortinando o entendimento para nós, quando nela meditamos, quando nela amamos, quando a ela amamos. Antes, medita nela de noite. Então, vou ler, vou ouvir, vou meditar. Ah, só um momento? Só na hora do culto? Não. Dia e noite, todos os dias. Daniel orava 3 vezes por dia, porque ele estava meditando na lei de Deus, na palavra de Deus. E nós temos a palavra toda completa hoje na nossa mão. Então, né, tendo cuidado de fazer, quer dizer, para mim falar, o meu coração tem que estar cheio. O coração do sábio instruirá, né, os seus lábios, acrescentará graça aos seus lábios, né? Você vai ser sábio se você tiver a palavra de Deus, meditar nela, porque é nela que há sabedoria, tá? Então nós temos o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Você tem no Senhor, então você começa a ter sabedoria, né? Então não cesse de falar. Esse não cessar de falar, olha bem, isso é tão tremendo que é o seguinte: nós, quando falamos da palavra de Deus aqui na terra, já preguei muito sobre isso, tá? Mas guarda e pratica, em nome de Jesus, tá? Quando nós falamos a palavra de Deus aqui na terra, é como se o próprio Deus estivesse falando. Nós estamos a testemunhar de Jesus, né? Vai testemunhar de Jesus, né? Como testemunhar? Falando a palavra que ele falou. Nós estamos testemunhando dele, e é Jesus. E outra coisa, anote isso em nome de Jesus, tá? É uma chave para nós. Nós estamos submissos a essa palavra, às Escrituras. Mas não somos somente nós que estamos submissos a essa palavra. Os anjos estão submissos à palavra. Os demônios estão submissos à palavra. Deus elevou o seu nome, a sua palavra, acima do seu nome. Olha bem, a autoridade da palavra de Deus. Ela rege tudo, ela é a constituição do reino de Deus. Então, né, quando você falar a palavra de Deus, ou falar conforme Deus, o que vai acontecer? Os anjos vão sair para executar a palavra. Você vai liberar anjos quando você libera a palavra de Deus. Por quê? A palavra, os anjos já conhecem a palavra, os demônios já conhecem a palavra. Você conhece a palavra, e a palavra emana da autoridade, da soberania do governo de Deus sobre tudo e sobre todos. Tanto é que tudo, né, Jesus falou: a minha palavra não vai passar. Passa o céu e a terra, mas a minha palavra não passa. Não vai cair nenhum ai, nem tio da lei, até que tudo se cumpra. Então, aprenda a falar em forma de decretos. As palavras de Deus são decretos, são sentenças, como a sentença de um juiz. Ele dá a sentença e assina. Deus falou a sua palavra, nos deu a sua palavra e assinou embaixo de todas elas. Ela emana de autoridade. Então, os anjos vão executar, nós vamos executar. Agora, como? Só que Deus, para agir, ele age como? Está lá no livro de Daniel, né? Ele age com os moradores da terra, que somos nós, e com os exércitos dos
Ele age conosco, através de nós e os anjos, tá? Todos nós estamos submissos à palavra de Deus, estamos sob o governo de Deus, toda a sua criação. Então, quando falamos conforme Deus, quando testemunhamos, confessamos a palavra de Deus, os anjos, você está liberando anjos, tá? Para executar conforme você falou. Ah, é? Mas então me explica isso. Olha bem, quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, e ali encerrado a armadilha natural, diante do mar, o povo ficou atemorizado, porque os egípcios vinham atrás, iam matar todos eles. Aí o que Deus falou com Moisés? O que Deus falou com Moisés? Por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Disse o Senhor a Moisés, capítulo 14, verso 15, do livro de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel: marchem. Olha, aí nós ficamos muitas vezes pedindo. Não é mal pedir, né? Mas nós também podemos falar com uma unção de rei, porque Jesus é o rei dos reis. Ele te fez rei, ele te fez por cabeça e não por cauda. Então você tem a autoridade delegada por Deus. Onde está isso? Está em Efésios capítulo 1. Jesus morreu, foi sepultado e subiu, né? Sentou-se à destra de Deus, no lugar da maior autoridade do universo, tá? E ele recebeu autoridade acima de todos os principados, autoridades, domínios e poderes. Então ele é a maior autoridade do universo. E o que ele fez com essa autoridade? Ele deu à igreja, ele deu a mim e ele deu a você. Então nós podemos governar juntamente com Cristo Jesus. Aí entra pela fé. Você crê na palavra de Deus? Assim é a palavra de Deus. Então ele nos deu como governar, né? Por isso que ele diz: olha bem, foi Deus que falou para o mar abrir? A resposta é não. Mas o mar abriu porque Moisés falou conforme Deus. Então, né, Deus deu autoridade, para eles que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, né? Então a palavra que falamos conforme Deus emana da autoridade de Deus, e os anjos saem para executar, e os demônios vão se submeter, né? Por isso expulsa o demônio como? Eu vi lá com o crucifixo, com vela, com isso, com aquilo. Não, é com a autoridade da palavra. Em nome de Jesus, eu te repreendo e ordeno que você vá ter retirada. Saia do meu caminho, saia das minhas finanças, tira as tuas mãos das minhas finanças, tira as tuas mãos dos meus caminhos, da minha família. Em nome de Jesus. Pronto, você está falando como Deus. Os demônios vão se submeter, os anjos vão sair para executar. Eles vão sair para executar. Por quê? As escrituras, elas são ordens, elas têm ordens pré-fixadas. As pessoas, o Senhor manda a ordem aos seus anjos, é isso que está escrito, né? Mas as ordens de Deus aos anjos já foram dadas pela palavra. Está aqui a palavra. Ele já deu. Então os anjos já conhecem a palavra. Aí a hora que você falar conforme Deus, os anjos vão se apresentar. E, né, aonde mais está isso? Agora, para falar a palavra, nós havemos de crer na palavra, que ela emana da autoridade maior do universo,
que ela é o governo e a soberania de Deus, que ela emana de Deus. Ele fala o Senhor, cale-se toda a terra. Amém? Você está tremendo aí diante das revelações? Está ficando abalado diante das revelações? Amém? Quem sou eu? Você é servo de Deus vivo, você é filho de Deus. Tudo que é do seu Pai, do nosso Pai, é nosso. É nosso. Então, é necessário que a igreja de Jesus assuma a sua posição de rei de reis. Nós somos reis, porque Ele nos fez rei, nos fez cabeça e não por cauda. Você não há de ficar mendigando a vida inteira, bênção. Não é assim. Não é assim. Você vai falar conforme Deus, conforme as Escrituras, e as coisas vão acontecer. O que Jesus falou? Senhor, aumenta-nos a fé. Não foi isso que os discípulos falaram? Falou assim: olha, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, pequenininha mesmo, pequenininha mesmo, é uma semente. O que ele está falando? Se ela é conforme a palavra é a semente, e ela é pequena, parece pequena, mas vai produzir um resultado muito grande. Se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, e se você disser, quem que vai falar? É Deus que vai falar? Se Deus já falou, meu irmão, você tem a palavra, creia nela. Se você disser a esse monte, sai daqui, a esse problema, é o obstáculo, é a situação adversa, sai daqui, planta-te no mar, sai. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu anulo os decretos do diabo no nome de Jesus. Quer dizer, fale crendo. Você disser, presta atenção no verbo. Se você disser, aí está falando, se eu falar, se Deus, não, Deus já falou, meu irmão, você está com ela aí, você está com a palavra, você está com a constituição do reino de Deus. Mas está falando, se nós falarmos, se você falar, aí se pode sair daqui planta no mar e não duvidar do seu coração. Como nós não duvidamos? Você é crente? Por que você é crente? Porque você crê na palavra de Deus. Então você não vai duvidar da palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Então você fala conforme Deus. Eu falo porque eu creio. Eu creio, por isso eu falo. Eu falei. Então, olha bem. Precisa nós falarmos não só sobre as outras pessoas, mas também sobre nós, sobre as situações, sobre as circunstâncias adversas. Porque qual é a vontade de Deus? É que a terra seja igual ao céu. A terra é para ser igual ao céu. No céu não tem doença, não tem saque, não tem roubo, não tem violência, não tem mentira. É um estado de graça. É um estado de graça. Aí está na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ser igual ao céu, a terra ser igual ao céu. A terra ser igual ao céu. Agora, para que a terra seja igual ao céu, nós havemos de trazer a palavra de Deus, falar a palavra de Deus aqui na terra, falar crendo, falar como decreto, você decreta, tá? Então, por quê? Você fala conforme Deus. Qual que é a vontade de Deus? Está expressa na sua palavra. Então você vai falar a palavra de Deus. Agora as pessoas ficam o quê? Ficam tímidas, medrosas, receosas de não ter provisões, receosas disso, daquilo, né? São murmuradoras. Você pode olhar, você pergunta às pessoas, como está?
Aí vem um rosário, fica 1 hora te falando dos problemas, mas não fale dos problemas, fale aos problemas. Eu te cancelo, eu te anulo, eu te destruo. Seja queimado em nome de Jesus. Saia, porque o meu Deus me fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu libero a palavra do Deus vivo, a palavra de governo, a palavra de autoridade, e eu exijo, eu decreto que você abandone a minha família. Pronto. Fale, crendo, é preciso falar. É preciso falar. Nós não agimos por sentimentos. A palavra de Deus não fala de sentimento. Eu chorei, eu choro. Meu irmão, há lágrimas, elas por si mesmas não vão representar nada diante de Deus. O que vai representar é se você crê na palavra de Deus, se você age por fé. Se você falar, é porque você crê. Você fala porque você crê. Então isso é o exercício, anota isso em nome de Jesus, é o exercício da fé. Como que eu vou agir em fé? Quando eu falo e as coisas vão acontecer como eu falei, de acordo com a palavra de Deus. Então, em Josué também, quando estava ali em guerra, o que ele fez? O que ele falou? Capítulo 10, verso 12 de Josué: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Ele falou ao sol, falou à lua, como Deus instruiu no coração. Quem falou? Josué falou. Então, nós podemos ver no verso 12: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Por quê? Porque Israel estava vencendo, e o dia estava declinando, a noite estava chegando. Aí, para a batalha continuar, porque se a noite viesse sem a conclusão da batalha, aí teria que recomeçar no dia seguinte, e aí a situação era diferente. Mas ele precisava continuar aquele dia para ser vencedor naquele dia. Aí o que ele falou? Ele falou ao sol, ele falou à lua. Glória a Deus. Glória a Deus. É meio forte para você, mas é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus é loucura. Mas se a palavra de Deus está oculta, é para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Não há problema de saúde nos últimos tempos, sabe o que é? Depressão. Por que depressão? Porque as pessoas ficam plantando na mente, na boca, palavras limitadoras que não se coaduna com a palavra de Deus. É contrária à palavra de Deus. Nada dá certo para mim, não tem jeito, ninguém me ama, ninguém me quer, essa vida não vale nada. Tudo isso são joio, são sementes ruins da palavra, são palavras do diabo. E aí as pessoas entram em tristeza. Por quê? Não seria mais fácil falar como Deus? E o que Deus fala? Onde há o Espírito Santo, até a tristeza salta de alegria. Opa, regozijai-vos, alegrai-vos, louvai, adorai, orai sem cessar. Mas não tem oração, não tem meditação na palavra, não estão crendo na palavra e não falam conforme a palavra. Aí o que tem? Joelho. Aí as pessoas entram na tristeza profunda, as pessoas entram
na depressão, na angústia, e chega até suicídio, e não vê sentido para a vida. Agora, aí se você for na ciência, vai ter que aplicar um remédio, vai aplicar no seu corpo, vai te dar uma graxa no seu corpo, mas a correspondente está na área espiritual. O homem tem que ter vida espiritual, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Viva da palavra, come da palavra, e você será fortalecido no espírito. Você será como uma rocha, inabalável. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Olha, nós somos filhos de Deus, nós temos DNA de Deus, nós temos autoridade para falar conforme Deus aqui na terra. Toda autoridade, Jesus, toda autoridade me foi dada, e Ele deu à igreja. Mas não estou vendo acontecer, não é preciso ver, é só preciso crer. Fale, ordena Moisés, e as águas se dividirão. Por que Deus não falou? Josué vem, sol, para aí, para, sol, lua, para lá. E parece um dia parou. Agora, para parar a rotação da Terra, tem que parar a rotação da Terra. A Terra gira 1.500 km por hora. Se você parar, por isso que ela tem, acho que 48.000 quilômetros de circunferência, né? Você parar a Terra, tudo que está nela sai voando, sai em órbita a 1.500 km por hora. Você pega um carro, freia o carro a 100 km, você vê, nossa Deus, a energia que está naquilo. A pessoa que tiver sensível sai voando. Agora, a 1.500, pela palavra de um homem, parou a rotação da Terra. No calendário, houve um problema no calendário. Houve um problema no calendário de um dia. Não sei como é que contabilizaram isso. Aí, o sábado já não é sábado mais. Aí vamos trabalhar isso. O sábado já não é sábado mais. Eu acho por isso que devia falar para guardar no domingo, né? O sábado passou a ser domingo, né? Vai entender. Não é muita coisa, não vai entender. Para praticar é para crer. Então, sobre a palavra de um homem, o mar abriu. Sobre a palavra de um homem, a terra parou. Glória a Deus. Mas esse pastor é doido, esse cara é louco. Eu prefiro confiar em Deus. Aí, estava aqui, né? Aquele que se escreve no seu próprio coração, né? Que foi dita a palavra. Aquele que se escreve no seu próprio coração, ou confia no seu próprio coração, né? Não é para confiar no nosso coração, nosso coração é corrupto, é para confiar na palavra de Deus. Outra passagem, Ezequiel 37. Que Deus chegou para o profeta e falou: disse Deus ao profeta, profetiza esses ossos secos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, tal. No verso 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se agitavam. Várias vezes profetiza. Então nós temos a palavra de Deus. A palavra já não foi liberada a nós. Então nós temos autoridade para falar conforme Deus na terra. Fale. Mas para falar com a autoridade de Deus,
nós havemos de quê? Ter conhecimento da palavra de Deus. Conheça ao Senhor e prossiga em conhecê-lo. Por isso que estudamos a palavra, que lemos a palavra, que meditamos na palavra. E aí, por quê? Porque nós sabemos, né? Consultar as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. Examinai as Escrituras, porque credes ter nela a vida eterna. Então, tem promessas de vida eterna. Tudo que foi profetizado que era para acontecer, aconteceu. O que está profetizado para acontecer, vai acontecer. Realmente, nós sabemos. O Senhor não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Por isso ele fala, a nossa boca tem poder de vida e poder de morte. Poder de vida e poder de morte. E Jesus falou o quê? As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Então, as palavras que Jesus liberou, que Jesus falou, são anjos. São os anjos. A palavra é espírito. Os anjos são espírito. Então, quando falamos conforme Deus, a palavra de Deus, confessamos a palavra de Deus, liberando a palavra de Deus, profetizando conforme a palavra de Deus, falamos aos problemas conforme Deus, os anjos saem para executar. Você não vai ver alarido, né? Pode até acontecer, trovões, relâmpagos. Não, os anjos são discretos no seu agir. Elas são discretos no seu agir. Por quê? Para que o homem não seja tentado a adorar anjos. Pedro foi tentado para adorar anjos, Paulo foi tentado para adorar anjos, porque viu o poder do anjo. E o anjo tem receio, porque esse problema da adoração causou um racha nos exércitos do céu. Satanás quis adoração para ele, e ela é exclusiva de Deus. Então os anjos que mantiveram seu estado natural, eles agem com toda a reserva para não te impressionar e você não for tentado a adorar a eles. Adora a Deus. Chegou para Pedro curvando para adorar. Opa, sou conservo seu. Adora a Deus. Então, palavras são espíritos. Palavras são espíritos. Se nós praticarmos isso, se nós praticarmos essa palavra, você vai ser bem sucedido em tudo quanto empreender, para a glória de Deus. E é tão sério isso, que a palavra fala de toda palavra frívola que sair da nossa boca, disso o Senhor nos pedirá conta. Se tem algo que está te perturbando, você tentado a falar, refreia a língua, não fale se não for conforme a palavra. Refreia, segura e fale conforme de Deus. Você pode falar com a mão na sua cabeça e falar assim: eu sou uma bênção, porque Deus já me abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Ou você fica dando ouvido a uns tipos de vozes que você não vale muita coisa, que as coisas estão difíceis, que tem crise, que você não é nada. Eu sou uma bênção. Porque o Senhor me fez uma bênção. E nós somos uma bênção para todas as nações. Decreta. Nós somos uma bênção para todas as nações. Nós somos por cabeça e não por cauda. Nós somos abençoados ao entrar, abençoados ao sair. Nós somos frutíferos.
Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por que mais do que vencedores em Cristo Jesus? Porque nós temos a palavra do Deus vivo. E Deus zela, Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Você fala a palavra de Deus na terra, e Deus está trabalhando para que ela seja efetiva e eficaz. O Deus trabalha para o cumprimento da sua palavra. É isso que a palavra diz. Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Agora, para chegar nesse estágio espiritual, nós devemos o quê? Amar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, crer nela. Se você não creu, eu vou te levar a crer. A sua vida foi mudada por um versículo. Foi ou não foi? Quando você ouviu um versículo. Você estava num caminho, estava andando aqui, você ouviu um versículo. A sua vida fez isso. Mudou de rumo. Quer mais testemunhos? Estou testemunhando na sua vida. O que mais o Senhor não fará para aqueles que creem na sua palavra, para aqueles que falem conforme Deus quer? Ao invés de ficar reclamando, fale ao problema. Eu te removo, eu decreto paz, eu decreto alegria, triunfo, progresso, avanço. O Senhor já nos abençoou com toda a sorte de Deus da sua mãe celeste. Então nós pegamos essa bênção e trazemos para a terra. Como? Quando falamos, quando confessamos. Não cesses de falar do livro desta lei. Não cesse. Sai falando pelo caminho. Inculca na cabeça dos seus filhos. Plante ela no coração, Mas o que acontece? As pessoas ficam com distrações. Tudo que você vê, tudo que você ouve, se você ficar ligado que não seja a palavra de Deus, você é tentado a falar. Na minha cidade, na Nepomuceno, teve uma época lá, o cinema estava embaixo, aí compraram lá, o dono do cinema lá, um tanto de filme japonês, negócio de karatê. Aí, os rapazinhos ia e tal, veio filme de karatê. Aí chegando segunda-feira, aí tinha um tanto, polícia lá com a mão quebrada e tal, de dar karatê em tábua, tijolo, quebra a mão. Palavras são decretos que elas levam você à ação. Se a palavra de maldição tem esse poder, quanto mais a palavra de Deus. Você é uma bênção? Você se convenceu de que você é uma bênção? Amém. Você se convenceu de que você é filho de Deus? Amém. Você se convenceu que Deus te ama? Você se convenceu que Deus zela pelo cumprimento da sua palavra? Por isso que ele diz: eis que eu serei contigo por onde quer que andares. Esse versículo é mesmo aí, Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás o quê? Prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. E tudo que você for fazer, decreto bênçãos sobre você, decreto portas abertas, em nome de Jesus. Removo todas as oposições, removo todas as palavras contrárias, e é edificado em nome de Jesus, para a glória de Deus. E serás bem sucedido.
Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você anda sozinho? Nós não andamos só. Aonde quer, no verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus foi com Moisés. Deus foi com Josué, conforme ele foi com Moisés. Só que Moisés é morto, Josué é morto, Pedro é morto, Paulo é morto, os heróis da fé registrados em Jesus são mortos. Agora é a sua vez, agora é a minha vez de não ser desamparado, de Deus estar comigo e cumprir esta palavra que fora liberada a Josué, e como está liberada a todos nós, a todos da família da fé. Você crê? Então, a todos da família da fé. Diga: eu sou da família da fé. Não ando por vista. Eu olho para o alto e não para as coisas aqui de baixo. Glória a Deus. Glória a Deus. Haja fogo de Deus no teu coração. Você que estava cabisbaixo e tristecido, em nome de Jesus, o fogo de Deus te anima. Te anima, nos fortalece, nos renova e nos sara. Em nome de Jesus, nos renova. Estava cabisbaixo, olhando só para baixo, você olha para o alto. E diga ao Senhor: obrigado, Senhor. Eu recebo esse alimento e eu fico fortificado. Amém?